Boa tarde, tenho o prazer de dar início à segunda parte do nosso programa Café Literário Digital do Pen Clube do Brasil. Continuamos a discutir a obra Os Cus de Judas, de Antônio Lobo Antunes, um livro de 1979 e que teve muitas edições, muitas traduções ao exterior e que depois foi também continuado numa obra dele, Fado Alexandrino. Então, já conversamos um pouco que essa situação das guerras coloniais acabaram com a Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1976, com uma nova Constituição que deu democrática, de caráter um pouco socialista, que deu fim ao Estado Novo, que tinha, desde 1933, a figura de Salazar, depois a figura de Marcelo Caetano, e com o nome de ditadura, né? Porque às vezes tem ditadura, mas tem nome de democracia. Então, lá tinha o nome de ditadura. Então, muitas referências do livro, por exemplo, a PIDE, eu acho que se perdem para o leitor atual. Então, o importante é que o livro seja autossuficiente, que ele seja autoexplanatório. Falamos muito que a nova geração não lê. Eu me pergunto, um leitor hoje, de pouca idade, que não viveu aqueles acontecimentos tão efervescentes daquela época, lendo esse livro, ele vai conseguir se integrar, gostar do livro? Esse é um grande problema, né? Mesmo sendo uma memória pessoal, as referências são externas, são não explanatórias, né? Então, eu quero perguntar se alguém quer se manifestar. Alquimeno. Eu quero conectar essa questão do contexto para o leitor de hoje, lembrando que o livro foi publicado em 1979. É claro que esse problema não se colocava à época, porque os acontecimentos eram recentes. Mas eu também queria perguntar uma outra coisa. Eu não sei com qual edição cada um trabalhou. A minha é da Marco Zero, de 1984, e há uma nota no final da Cinda, nossa colega, talvez pudesse ter convidado, porque ela fala da possível adequação de vocabulário para o leitor brasileiro. E a conclusão a que eu chego, embora ela não diga explicitamente, é que não mexeu em nada. Porque eu realmente... acho que ela mexeu, sim. Assim, ela mexeu no glossário. Eu teria que comparar com a edição portuguesa que eu não conheço. Correto? Porque, de fato, mexer no léxico é uma tragédia. Tem mexer coisas tipo patinagem, que ela botou rink de patinação, entendeu? Não, eu sei, mas eu estou dizendo que eu não conheço a edição portuguesa, então não posso garantir até onde foi, não é, essa possível alteração. Então, esse também seria um problema. Um problema não tão temporal, mas muito mais espacial, social, né? que seria a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Tá. Mas voltando à questão do contexto, você falou de uma edição crítica, eu não sei quais são as edições mais recentes, mas alguém poderia fazer uma introdução situando para o leitor teoricamente desinformado. Porque o leitor crítico ele vai botar no Google a PIDE e vem tudo que está ligado à ação da PIDE, ao salazarismo, ao Marcelo Caetano, que viveu no Brasil, trabalhou na Gama Filho, na época que eu trabalhei lá, não é? De modo que, isso depois, evidentemente, da Revolução dos Cravos, de modo que eu acho que um problema poderia ser resolvido com uma nota crítica, uma introdução de alguém que pudesse esclarecer essas circunstâncias. Porque o texto em si, ele não poderia, em 1979, e também seria desastroso se ele introduzisse notas explicativas de pé de página, ou no final do volume, tudo isso mutila, né, a fluência da narrativa. Já estamos reclamando que a narrativa não flui, imagina se ela ainda fosse interrompida por notas de pé de página. Aí é que o Luiz Felipe não passaria mesmo da página de rosto. Poderia usar outros recursos, como, por exemplo, a polícia de Salazar. Não precisa de... Sim, mas aí, para o leitor de hoje, quem foi Salazar? Né? Para o leitor de hoje, quem foi Salazar? Bom, não, mas aí também eu acho que o livro tem que ser autoexplanatório, né?
Ele tem de ser contido em si mesmo. Mas a Sônia está inscrita. Vamos ouvir, então, a Sônia. Vamos ouvir. Eu não essa dificuldade no leitor, mesmo um aluno nosso de faculdade. Mais alto um pouco. Eu não vejo essa dificuldade de um leitor brasileiro de hoje, de 17, 18 anos. Claro que há mas é um estranhamento. Há um estranhamento, ele vai ver que, obviamente, que é situado na África, que há referências a situações, ao contexto histórico, que talvez ele não... Mas eu acho que isso não é isso que impede a leitura. E eu acho que ficar colocando nota de pé de página e tudo, eu acho um problema muito sério, porque vai prejudicar demais. Eu acho que um leitor vai pulando certas coisas e vai se segurando, como não há uma história, ele vai se segurando nas imagens que vão criando. Então, tem aqui, por exemplo, que é um texto, um pedaço lá que ele fala do dentista, que é grotesco, é engraçadíssimo de grotesco. Vocês lembram disso? Acho que eu posso até ler isso aqui. Vocês querem que eu leia? Qualquer aluno entende isso. Olha, como os queixais da gajada, ele não vai saber que é gajada, não importa, mas como os queixais da gajada não vai, colega, ter problemas. Berrava-me ele encostado à sua cadeira, renda, reluzente, de satisfação e de suor, a enterrar o maçarico enxando toca no maxilar apavorado. Quer dizer, o aluno vai achar engraçado, dá para entender isso. Eu acho que não há necessidade de se formar a linguagem num brasileirismo, num português, eu acho que desfaz. Eu acho que esse estranhamento é necessário. É necessário. Esse distanciamento é necessário. Eu acho que não impede em nada a leitura. Não é isso que atrapalha a leitura. O que atrapalha são os blocos de imagens em cima de imagens. É isso que atrapalha uma leitura. Mas, quer dizer, se for assim, desse jeito, devagarzinho, um carro que vai chama rateando, né? Mas não é a linguagem. Sônia, eu acho que eu sou contra o revisionismo, né? Como estão fazendo agora. Não pode mais ter tia Anastácia cozinhando, porque ela é chamada de macaca. Tem de entender cada autor no seu tempo, inclusive com a ideologia do seu tempo. Lastimo que ele tenha chamado assim. Mas não é o caso de jogar fora, não é o caso de derrubar toda a história, as estátuas, os monumentos, porque não está de acordo com a nossa ideologia de hoje. Não sou contra mudar o livro. O que eu estava comentando é que eu acho que cada autor tem de transmitir para o seu leitor o contexto, né, para que o livro funcione. Não é? A gente lê Kafka, a gente não precisa de ficar sabendo que ele morava num gueto, a gente tem uma pessoa trancada num quarto diante de um inseto, que foi traduzido como barata. Sequer era barata, era um inseto, e a gente percebe toda aquela claustrofobia. Pelo visto, essa sensação hoje se perdeu um pouquinho. Eu acho que quando eu li o livro pela primeira vez, eu fiquei assim, estupefata, maravilhada, aquilo tudo estava me tocando muito. Agora, talvez não tanto. Por quê? Eu acho que o grande problema desse barroquismo é o excesso de adjetivos. Afinal, em 1922, Marinetti pediu para se abolirem os adjetivos da linguagem, porque seria uma coisa um pouco excessiva, até burguesa, né? E aí você vê todos os substantivos são acompanhados por um adjetivo, mesmo que eles não sejam funcionais. Eu acho que você pode dizer uma multidão ruidosa, por exemplo, mas fica um pouco redundante, toda multidão é ruidosa. Né? Uma nuvem branca, poxa, o pleonasmo, toda nuvem é branca. Então, ele sempre cria adjetivos excessivos e cria certas imagens gratuitas. Por exemplo, pálpebras virgens sobre o breviário da sopa. Ele tem uma certa obsessão com religião também. Infância, afeto, tias, uma sopa. Bom, é normal que na Itália e em Portugal você tenha obsessão com religião, porque eles são muito católicos. Daqui a pouco, afoga-nos a todos na água benta dos tomates. Eu não vejo muita beleza nem necessidade do tomate ser água benta. Eu gostaria que o autor usasse imagens mais explicativas. Depois, aqui na letra N,
dificilmente, né, soltou-se, ele está falando de um avião, Nord Atlas, ou então, da pista, soltou-se dificilmente da pista num voo desordenado e torto. O avião saiu torto, o avião saiu desordenado, é um pouco redundante, sempre tem um adjetivo. Aí ele ainda acrescenta, num voo desordenado e torto de perdiz. Então, o avião é uma perdiz, já é uma outra imagem. Depois o avião virou uma perdiz. Roçando com as penas gordas da barriga o telhado de zinco dos museques. Luísa, a miséria dos homens e dos cães se afogava numa umidade quente de barrela. Quer dizer, é muita coisa no início de... Você não vai enxugar o sujeito para ele virar um Hemingway. Não vai. Hemingway é outra coisa, é um jornalista. Mas o Hemingway não tem disso. Então, ele é isso. E vai querer transformar ele, enxugar. Ele é isso. Tem que... Ou você gosta dele do jeito que ele é, ou você não gosta. Então, é assim que ele é. Eu não estou passando julgamento. Por exemplo, você pode ler o autor sem contextualizar, de certa forma, para ver esse jogo de linguagem e imagem que você pode gostar ou não gostar de ver esse excesso, como você pode estudar o contexto e depois ler, ter uma outra leitura de contexto, enfim, como você pega da perspectiva que você quiser. Mas você não pode, isso é ele. Você não gosta do Luiz Felipe, tem lá, ele não gosta. Eu também acho que ele exagera. Eu acho que ele é demais. Eu acho que ele é barroco demais, sei lá o que ele é. Entendeu? Eu acho que é demais. Eu acho que, às vezes, ele está querendo, ele vai além do que ele pretende. Ele se acha, basicamente. Então, isso se o leitor percebe que ele está fazendo aquilo para te impressionar, você vê como ele é inteligente, como ele sabe criar imagens diferentes, aí a coisa acaba, não tem o efeito. Essa é a minha impressão. Eu comecei por esse ponto, porque eu acho que o Lobo Antunes é apaixonado por ele mesmo, como escritor. Como escritor. Daí esse abuso, né, desse recurso de linguagem. Como eu repeti, quando ele diz que uma personagem repete, permita o palavrão, repetir o caralho, ele repete a palavra 3, 4 vezes na linha. Adoro. Portanto ele adora essa espécie de redundância e a obsessão de não ser objetivo. Nada para ele deve ser dito de uma forma direta. Nesse sentido, realmente, ele é o anti-Hemingway. Ele jamais escreveria um conto como Os Assassinos, de modo algum. Correto? Então, eu concordo com a Sônia quanto a esse ponto. Não é? Nós não podemos cobrar do autor aquilo que ele não se propõe. Eu acho, por exemplo, que no romance, eu tentei dizer isso, ele coloca no mesmo plano de relevância, não é, o seu tédio pessoal, as suas frustrações e o horror da guerra. Ele coloca para o leitor como não fazer grande diferença estar em Angola ou estar em Lisboa. Tudo é cinzento. Não há um sopro de alegria. Então, ou nós aceitamos essa visão de mundo tediosa, ou deixamos de aceitar o autor. Ele é isso. Gostemos ou não, ele realmente é isso. Quer dizer, o egocentrismo dele diminui um pouco o que ele está descrevendo, porque ele está se inserindo num ambiente horrível, como o Catch-22 e tal, mas ele é maior do que esse ambiente. Bem, como nós já discutimos bastante a situação da obra, né? E não estamos comentando a totalidade da obra do Lobo Antunes, eu proporia a vocês, então, encerrar, né? E eu queria agradecer a todos. Estamos encerrando, então, a discussão do Lobo Antunes no Café Literário do PEN Clube do Brasil. Quero convidar a todos para a discussão da Religiosa, de Diderot, que será no dia 18, né? E não, agora não estou certa. Não, 29. 29, desculpa, 29 de junho.
18 é essa semana ainda. No dia 29 de junho. E quero comunicar que, a partir de amanhã, teremos o primeiro Café Literário já disponível no YouTube. Então, foi um prazer estar comigo mesma, Luísa Lobo, Alquimeno Bastos, Heloísa Barbosa, Luiz Felipe Ribeiro, Sônia Zinger. Muito obrigada pela colaboração e lastimo que nem todos tenham podido participar. Rosália Milstein, aqui observando, e o Alquimeno quer falar? Só uma última observação. Para falar de Derrô, a gente não precisa ler a enciclopédia toda, não. Tá bom. Tá certo. Obrigada e falamos por Zap.